Direto da redação. Você que é devedor de pensão alimentícia, tenha muito cuidado, tá? Porque agora a pensão alimentícia, a cobrança, ela poderá ser feita via Pix. Tem até bloqueio de contas, o negócio assim tá mais estreito. E esse projeto foi aprovado recentemente, que cria esse parâmetro, essa forma, esse novo formato de cobrança de pensão alimentícia. Acabou aquela história de postergação para pagar pensão. Eu vou chamar a reportagem primeiro aqui, relativa ao que foi aprovado no Senado, tá no ponto? Vamos lá. Apelidada de Pix Pensão, a medida aprovada no Senado torna automático o pagamento mensal do dinheiro, que deve ser depositado direto na conta do beneficiário. De acordo com o texto, o Pix automatizado vai reduzir a inadimplência. Se não tiver saldo suficiente na conta do pagador, a pessoa pode ter as contas bloqueadas e os bens indisponibilizados. Hoje em dia, a pensão alimentícia pode ser debitada automaticamente do salário do devedor, mas se a pessoa não tiver vínculo formal de trabalho, os beneficiários precisam recorrer à justiça a cada pagamento atrasado. Já estou aqui agora na bancada, já estamos aqui, o trio na bancada aqui, eu estou aqui com o Fabrício, bem-vindo, Fabrício. Olá, Roberto, olá a todos conosco aí no Direto da Redação, mais uma edição nesta terça-feira, bem-vindos. E também já está conosco aqui o advogado Flávio Gomes, que passa a integrar a bancada com a gente aqui agora. Prazer, Flávio, tê-lo aqui. Ô, Flávio, você que é especializado nessa questão de vara de família, de processo em vara de família, explica um pouquinho como é que esse projeto aí, se ele estreita mais, se ele facilita mais a cobrança da pensão e se vai dificultar a vida de quem deve. Roberto, primeiro prazer estar aqui com você, com o Fabrício, meu amigo, há muito tempo, estudamos juntos, né, Fabrício? Verdade. Roberto também é um grande amigo, conheço há bastante tempo. Esse projeto que o Senado aprovou, né, esse projeto de lei que tramitou no Senado, ele ainda não foi sancionado, né, é importante dizer que ainda não está valendo. Vai para a sanção do presidente Lula e aí, em tese, vai começar a ser implementado nos tribunais para que seja efetivado. Roberto, como é que funciona a questão da pensão? Fixada a pensão alimentícia, né, que é uma coisa aí que é muito comum hoje em dia acontecer. Se a pessoa, né, quem paga a pensão é funcionário público, possui vínculo empregatício, normalmente pede-se que faça o desconto diretamente em folha. Então, vamos lá, a pessoa deve lá R$500 de pensão e recebe 10 mil, estou hipoteticamente falando, ele vai receber 9.500 já deduzido do valor da pensão, que é bloqueado pelo empregador ou pelo poder público e depositado na conta que o juiz determina ali. Geralmente é criada uma conta para a mãe da criança, para gerenciar, ou até mesmo para a própria alimentada. Como a dificuldade para quem é autônomo, que não possui vínculo empregatício, não é servidor público, vamos lá, motorista de aplicativo, comerciante, fica mais assim complicado você monitorar. Se simplesmente no dia ele não quiser pagar ou falar que não vai pagar, que não tem dinheiro para pagar, fica inadimplente. Aí força o detentor do direito a fazer o quê? A executar esses alimentos, que acaba, às vezes, culminando na prisão, que é uma das poucas coisas que dá prisão no país hoje, que é inadimplência. Da cadeia. Inadimplência de pensão alimentícia. Mesmo se o cara estiver desempregado? Ou se o devedor tiver isso não é justificativo. O que ele tem que fazer? Se lá fixou os alimentos e a condição financeira dele, a condição econômica dele mudou, ele não pode simplesmente deixar de pagar, Roberto, porque quem necessita tem pressa, você concorda? A criança não tem nada a ver com isso, ou o alimentado não tem nada a ver com isso. Ele tem que entrar com uma ação de revisão de pensão alimentícia. Dizer, olha, doutor, falar para o juiz, eu não tenho mais essa condição financeira, eu estou desempregado, eu tive uma outra família, enfim, ele vai fazer a argumentação dele. Não pode simplesmente deixar de pagar. Agora, esse comprovante do Pix parcelado, ele tem o mesmo valor jurídico que um Pix tradicional? Então, Fabrício, basicamente nesse projeto de lei que tramitou no Senado,
vulgarmente apelidado de Pix Pensão, como é que vai funcionar? O juiz vai determinar qual é a conta, assim, vai haver o comando para o Banco Central e vai dizer o seguinte especificamente, olha, o Banco Central, você vai debitar R$500 da conta de Roberto Barbosa, todo dia tal ao dia tal, né, se eventualmente cair no final de semana, não for dia útil, e já vai debitar automaticamente. Ah, Flávio, mas e se não tiver saldo? Ah, tudo bem. Ele também pode dar o comando, é o seguinte, olha, fica batendo lá, assim que tiver algum valor que chega, tem 200, você bloqueia os 200, tem mais 150, você bloqueia 150, para chegar ao valor pensão, vamos supor, se fosse R$500, vai bloqueando os valores até completar o valor limite da pensão e depois desbloqueia. Em tese, funcionaria dessa forma. Mas, assim, como isso é uma coisa muito nova, e aí... Tá tudo acontecendo exatamente, recentemente, né? O Poder Judiciário ainda vai ter que, vamos botar assim, criar regra, né? Padronizar como que isso será feito. Mas, lembrando, terá conta específica, valor específico, período específico, não é simplesmente entrou um dinheiro, bloqueio e dá pra... Não é assim, entendeu? Depende do comando judicial. Vai ter que ter a data, então, olha, Sim, tal data, sim. todo mês, dia 29, vai debitar aqui. Exatamente. Você Vai acha ter uma que data isso específica. vai facilitar a vida das pessoas? Vai, né, Fabrício? Porque assim, muitas das vezes, assim, é aquele negócio também, né? Eu tava lendo uma reportagem sobre isso. Ninguém inventa Pix, ninguém inventa dinheiro, tem que ter o saldo. Exatamente. Se não tiver o saldo, não vai adiantar. Então, assim, mas isso vai... Inclusive, isso é uma das justificativas do projeto, é o seguinte, facilitar o recebimento e desafogar o Poder Judiciário com esse excesso de execução de alimentos, entendeu? É uma das justificativas para o projeto. Ô, Flávio, existe uma questão nessa essa situação de pensão alimentícia, são as interpretações variadas que os tribunais têm tido em relação à mulher que pede pensão alimentícia. Sim. Por exemplo, eu já vi sentenças de desembargadores de ministro do STJ, dizendo que esposa não é profissão. Modulando, olha, você vai receber durante tanto tempo, mas depois você tem que procurar um trabalho, você trabalhar. A gente até conversava isso aqui antes do programa aqui. Por exemplo, uma parceira, uma mulher que cuidou do lar durante 50 anos, criou filho, já tem neto, o marido vai lá, conhece uma mulher mais nova, separa-se da mulher, vai embora e não quer pagar pensão a esta mulher. Eu gostaria de saber o seguinte, se essa conclusão, você que atua na vara de família, se essa conclusão, esse tipo de entendimento, ele é comum a todos os magistrados ou é um caso isolado em termos de decisão? Roberto, cada caso é um caso, né? É um contexto diferente. Vamos supor, uma pessoa, uma mulher, né? Que dispensou a vida para cuidar da família. Isso tá até meio demodê, né? Como fala aí. Mas, enfim, dispensou o tempo da sua vida para cuidar dos filhos, da casa, do lar. E depois de uma certa idade, o marido se divorciou, como você fala, e arrumou uma mulher mais nova. Você acha justo, na minha concepção, né? Você acha justo não pagar uma pessoa, uma mulher que não teve tempo para se preparar para o mercado de trabalho, não está mais inserido no mercado de trabalho, não se preparou, não se qualificou, foi onerada em cuidar dos filhos, do lar? Como que ela vai se virar agora? Ela não tem mais... no mercado de trabalho. Exatamente, ela não tem como se inserir mais no mercado de trabalho, ela não se qualificou, não se preparou. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas se preparam antes para o mercado de trabalho, estuda, faz curso, pós-graduação, mestrado, enfim. Essa pessoa não teve a mesma oportunidade que as pessoas, você concorda comigo? Concordo. Então, nada mais justo do que o marido pague uma pensão por um período, apesar de ter entendimento de que não seria de uma forma temporária, pode ser de uma forma definitiva, ou tem se entendido também que pode ser por um período temporário, até que ela se qualifique, né, vai de forma gradativa se qualificando para se inserir no mercado de trabalho novamente, entendeu? Mas, de fato, agora, cada caso é um caso, né, uma Roberto? menina muito jovem, a menina tem 21 anos, o marido tem 80. Então, é verdade. Olha o golpe, olha o golpe. Eu tenho 20 anos. O que assim, na verdade, também tem muita discussão, por exemplo, tem um caso aí que está muito em voga aí, há um tempo atrás, foi aquela questão do valor da pensão para jogador de futebol, aquela filha do Éder Militão, né, o zagueiro da seleção brasileira, do Real Madrid. Fala-se que, mas uma criança tem necessidade de ganhar, vamos dar, 50 mil, 80 mil por mês? É complicado. Assim, como que
via de regra, deveria ser feita a questão do valor da pensão. Soma-se o gasto mensal da criança com colégio, curso de inglês, natação, futebol, vestimenta, alimentação. O valor deu 10 mil. 5 mil para o pai, 5 mil para a mãe. É simples. Eu, particularmente, por mais condição financeira que o pai tenha, eu não acredito que uma criança necessite de 50 mil para viver. Não, 100 mil, 80 mil, isso é um tem, absurdo. É demais. Então... E pensão alimentícia dá morte. Tá. Dá morte. Tá. Dá morte. Eu já assistimos. Um dos casos mais intrigantes no Brasil, de grande repercussão, foi o caso do ex-goleiro Bruno. Né? Bruno. Ele me garantiu de que a questão ali não foi pensão alimentícia. Ele não se negava a pagar pensão. Isso ele falou comigo. Tá? Ele dizendo que a questão ali eram questões assim, muito mais complexas. E que ele não estava envolvido diretamente na morte, negou tudo. Tá? Eu ia fazer a biografia dele, ia fazer um filme com ele. A Netflix fez um documentário sobre... Eu não sei se foi com autorização dele, mas o que ele fazia era autorizado. Ele tá preso, né, Roberto? Agora tá, porque na verdade ele desobedeceu. Me parece a progressão. Mas ele diz o seguinte, que ele já tinha pactuado com Elisa Samúdio pagar uma pensão de 5 mil reais por mês e para ele aquilo ali já estava resolvido. Porque ele tinha assinado um contrato com um clube num país estrangeiro. Me parece que ele, à época dos fatos, ele estava para ir pro Milan da Itália. É isso aí, já estava de contrato assinado com o Milan, porque ele seria a aposentadoria dele. Ele falou, 5 mil reais não era nada, isso aí é na urina. E o que Elisa que pediu foi isso, 5 mil mensais. Isso que houve complicações ali, que o segurança, ele mandava dinheiro para Elisa, mandava 5, segurança segurava 2, dava 3, aquelas histórias, né? E a menina ia lá, ficava denunciando, ficava dando aquele barulho todo, ele em concentração, ele não acompanhava, ele delegava isso. Então, assim, a coisa fugiu do controle. São outras coisas que ele falou, por questão de confidencialidade, eu não vou falar aqui. Mas o fato é que é o seguinte, que o cerne da questão ali, o que revoltava a Elisa Samúdio, o que levou ela a fazer aquilo tudo ali, foi questão de discussão de pensão alimentícia. O cerne da questão. E divulgou-se isso à época. Divulgou-se. Né? Ele recusou pagar a pensão, o que também não é... É o que você falou, 5 mil perto do que ele ia ganhar, não era nada. Sim. E ele falou, assim, palavras dele, ele falou isso, mas aquilo não era nada, já estava resolvida a questão já. Ele até inocenta a Elisa Samúdio, aí a foto do goleiro Bruno, ele inocenta a Elisa, ele fala que a Elisa era menina, precisava de oportunidade, a Elisa era menina simples, ele achava que a Elisa foi vítima. Na verdade, aquelas circunstâncias todas ali. É um contexto, né, Roberto? Depois ele acabou até dando algumas entrevistas em podcast falando isso. Né? Por coincidência, você tá falando isso, no final de semana eu tava lendo alguma coisa na internet, eu não sei se foi no Instagram, eu vi alguma coisa do filho dele, que agora é goleiro também, né, acho que é Botafogo. E ele falava com orgulho do garoto. E fala ainda que abria o direito da pensão para poder enterrar a mãe dignamente. Eu não tinha visto a foto do Bruninho até aquele momento ali. Mas ele falou comigo, rapaz, o garoto é a minha cara. Parece idêntico. Ele acompanhava a carreira do garoto. O garoto estava no Paraná, se não me engano. Ele acompanhava assim, os contatos que ele tinha, ele usava para... E parece que o garoto é talentoso, né? Parece que tá no Botafogo. Ele disse que era melhor do que ele. Ele falou, talentoso, é melhor do goleiro do que eu. E o Bruno era bom goleiro. Grande revelação. Doutor, tô com duas perguntas aqui. Uma é de Valdeci Mello, de Quissamã. Tá perguntando o seguinte: quem está desempregado também é obrigado a pagar a pensão? E a outra é do Vinícius Silva, de Campos dos Goitacazes. Avós podem ser obrigados a pagar a pensão também alimentícia? Vamos lá. Boa pergunta aí do Valdeci primeiro. Do Valdeci. Valdeci. Infelizmente, a questão do desemprego não é excludente para pagar a pensão. Como eu falei aqui anteriormente, você tem que procurar um advogado, um defensor público, enfim, e dizer o seguinte: olha, minha condição financeira mudou, eu não posso mais pagar aquilo, eu vou ter que pedir a revisão do acordo ou da sentença, e pede até um pedido liminar para liminarmente o juiz fixar o valor dos alimentos que você consiga pagar, né, compatível com a sua renda, mas não te exclui da responsabilidade, não. E a segunda pergunta... do Vinícius, se avós podem ser obrigados a pagar a pensão alimentícia. Podem sim, a gente chama de alimentos avoengos, né? São aquelas seguintes: quando os pais não podem pagar ou não podem, vamos supor, os alimentos fixados lá em R$500, vamos voltar ao valor de R$500.
eu comprovadamente só consigo pagar 300, eu inclusive posso entrar com ação de alimentos contra os avós para que eles complementem o valor que o alimentado necessite, né? Então, assim, ou os avós podem pagar de forma integral, na impossibilidade total do pai, seja lá, ou para que seja feita a complementação. É uma obrigação subsidiária, tá? Lembrando que, primeiro, são os pais. Uhum. Na impossibilidade de fazê-lo, os avós. A gente chama de alimentos avoengos. E na impossibilidade dos avós, até os tios podem ter que pagar a pensão. Os tios também? Sim. Eu não sabia disso dos tios também, não. Os tios não sabia. Os tios, sim. Olha, eu tô com um monte de gente no YouTube aqui, deixa eu só responder o povo aqui rapidinho. Aqui a Tânia Teixeira, bom dia, vamos que vamos. A Mirandinha, bom dia. Flávia Pereira, lá em Cardoso Moreira, bom dia. Bom dia também, Ana Paula, bom dia, bora para mais um dia de vitórias. Marilene Flores, bom dia. Roberto Barbosa, excelente terça-feira, abençoada. Bom dia também ao Fabrício. Wilson Souza, que está em Brasília, Distrito Federal. Wilson, abraço. Não sei se o Wilson está em Búzios ou está em Brasília, né? Porque ele vive entre Búzios e Brasília. Bom dia, ótima reportagem sobre idoso. Prevenção e os cuidados são fundamentais. Perdeu um pai idoso há pouco tempo. Pouquíssimo tempo. O pai dele faleceu em Brasília. Ana Paula, excelente esse pagamento por Pix. Foi uma boa iniciativa. Deixa eu também aqui agora chegar ao WhatsApp, porque aqui é que o bicho pega, aqui é que ferve, aqui é que o povo... Quando você tá vendo o WhatsApp aí... Sim, pois não. Flávio, é possível cobrar uma pensão retroativa? Então, se houver a pensão fixada, sim. Por exemplo, se o juiz tiver determinado o valor X para que seja pago, sim, aí você vai entrar com a execução. Se não houver a fixação, não, porque você não sabe qual é o valor que vai ser cobrado. Entendi. Entendeu? Uhum. Dificulta a cobrança. A cobrança, né? O Tacinho, aí na cidade de Campos, grande ator de teatro. A Terezinha Almeida, em Rio das Ostras. Lucília Damasceno, bom dia. Lucília está no bairro Tapera, lá na cidade de Campos, também de Goitacazes. Marcos, em Conceição de Macabu, bom dia. Arthur Gomes, em São Francisco de Itabapona, disse que não pedalou hoje. Tá muito frio. Ele é a magrela dele, né? Tá muito frio em São Francisco de Itabapona. Deixa eu também... Eu tô com um monte de áudio aqui, os áudios eu não posso ouvir agora. Deixa eu só falar com mais gente aqui. A Eliane Vitorino também tá aqui de Macaé. Eliane Vitorino, o que ela me diz aqui? Cheguei em você, Eliane. Bom dia para você e Fabrício, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia próspero. E ela tá observando aqui o seguinte, que as calças são perigosas para o idoso, as pessoas colocam piso, quebra e não fazem manutenção. Eu fiquei pedindo à prefeitura para consertar minha rua, porque estava cheia de buracos e a gente ficava igual a João Teimoso. Prende cá, pende lá. De tanto pedir para consertar. Pede lá, pede cá. E nada resolve. Tá em Macaé. Frio também Macaé hoje, hein? Douglas Smith, que está em Carapebus. Bom dia. Quero lembrar a todos que a Rádio Viu Digital está pegando já nos carros já com o celular, né? Você vai lá, coloca o celular pelo Bluetooth, tá pegando. Mas você que tem um carro aí que já tem o Auto Android, agora você vai buscar direto no rádio do seu carro, a Rádio Viu Digital, e você vai poder ouvir normalmente, juntamente ali com as grandes emissoras, então você já vai poder conectar no carro sem a necessidade de celular, que maravilha. Interessante, hein? Tá matando as rádios tradicionais. E a Rádio Viu Digital você tem música e notícias 24 horas por dia e tem toda essa programação aqui da Demais News TV também 24 horas por dia, tá? Então você pode baixar aí no seu Android ou também no seu iPhone, que já tá para você usar, tranquilo. E você agora vai poder viajar pelo mundo de carro, se você estiver de carro, estiver lá com o seu Auto Android no carro, sintonizou, buscou Viu Digital, vai te acompanhar também. Maravilha. Para todos os lugares.